Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo que está apenas começando, vem aí o início dos pagamentos dos R$400. É a PEC dos precatórios que foi aprovada ontem e agora você vai entender o motivo por que a Câmara Federal deve fatiar os debates para acelerar a aprovação. E o projeto, inclusive, é defendido pelo próprio presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Alex, isso implica que vai agilizar, ou seja, a Caixa Econômica já está lá com um dedo para dar o Enter, na tecla do Enter, para alimentar todo o sistema de R$400. É aquela coisa, é como se o ministro João Romanete já está com a caneta afiada para assinar os R$400. Está só esperando a confirmação desses dois aqui, do ministro, aliás, do senador, do deputado, cadê aqui o deputado? Pronto, aqui o presidente Arthur Lira, que está em conversa já com o presidente Bolsonaro, né? E aí, a votação que deve acontecer, isso deve acontecer antes do dia 7, ou seja, no máximo, terça-feira, dia 7 de dezembro, mas aí existe, nesse momento está tendo vários debates, vários técnicos, né, são os advogados, é a parte jurídica da Câmara que está debatendo para ver se tem como já sancionar direto pelo presidente Bolsonaro, que libere os 400 e seja fatiado essa PEC 23 para ser debatida só no próximo ano. Mas que fique bem claro que os R$400 já fique permanente, e os pagamentos já irão começar agora sexta-feira, próxima semana, dia 10 de dezembro, com o final do início. Alex, eu estou entendendo, mas não estou compreendendo. Você quer dizer que o que está previsto para acontecer na Câmara, os debates com todos os deputados, que o governo precisa de 308 votos no mínimo, em 2 turnos, o governo pode antecipar essa aprovação e já liberar os 400 e fatiar partes dessa PEC, porque tem outras partes, para que não comprometa o pagamento dos 400. É isso? É, exatamente isso. Toda essa falácia que está acontecendo agora sobre aprovar, debater 308 votos necessários na Câmara dos Deputados em 2 sessões, 2 votações, isso pode ser fatiado. Para que isso? O governo tem pressa, o presidente Bolsonaro já está em contato com o presidente Arthur Lira, o deputado e presidente Arthur Lira já está com sua equipe jurídica, só que lá existe também, além da base de aliados, tem a oposição, que querem uma votação, pode inclusive querer tentar acionar o Supremo tem que ter votação para ser aprovado, enfim, está acontecendo aqueles debates, a gente chama de, são os debates antes das votações, para que eles possam amarrar toda essa lei, e dentro da lei os 400 já começam dia 10 de dezembro. Vou explicar para você, acompanha esse vídeo, tá, gente? Muita gente questionando, Alex, e nesse caso os pagamentos de 400 começando agora no dia 10, o pessoal que está na fila de espera do antigo Bolsa Família, que é 1,5 milhão, já entra agora também, né? Exatamente. 14,7 milhões de pessoas que receberam em novembro só o reajuste de 17,84%, inclusive muita gente nesse universo de 14 milhões e 700, muita gente aí não recebeu o reajuste, em vez de aumentar, teve uma redução. Então, 14,7 vai receber agora os R$400 a partir do dia 10, pela promulgação que está acontecendo, pelo caminhar da carruagem, já que tivemos a aprovação da PEC ontem no Senado, e aí o Senado amarrou, né, para que quando voltasse para a Câmara não alterasse. E uma das alterações é os 400 de forma permanente, não pode voltar mais, tá? Deixar bem claro isso. Então, o que é que acontece? Está amarrado o projeto, eles podem fatiar uns detalhes, mas o complexo, num sentido, o que mais importante é os R$400 de forma permanente, não pode voltar mais atrás, tá? É só questão de confirmar os valores de onde esses precatórios serão fatiados, divididos para pagar os R$400. Então, vai ser o seguinte, agora, a partir do dia 10, os pagamentos devem ser iniciados, R$400, ninguém irá receber menos de R$400, quem recebe mais de 400 continuará recebendo, não vai reduzir, e quem tem menos de 400 para receber, vai receber os 400. Alex, em novembro faltou R$100, eu só recebi 300. Vai sair agora em dezembro? Essa é a expectativa, O governo, segundo o ministro João Romanete, ele vai querer pagar essa diferença agora em dezembro, tá?
Alex, eu só recebi R$50, estava com a 41, teve o reajuste e aí ficou R$48, quase 50. A diferença, esses 350, 352, deve sair em dezembro? Deve sair. Essa é a previsão. 400 com 350 dá 750, 752. Em volta de tudo isso, eu já vinha falando sobre a questão da prorrogação do auxílio emergencial. Há uma possibilidade que o presidente prorrogue para pagar só esse mês de dezembro aos 25 milhões de brasileiros que ficaram de fora agora em novembro. Então pode acontecer isso. Está tendo várias conversas, primeiro para aprovar, para confirmar esses R$400 agora, e tem uma conversa paralela para chegar a um entendimento sobre se é possível ou não prorrogar o auxílio emergencial. Se vai ter uma verba extra, se esse plano B vai acontecer, que é a prorrogação do auxílio emergencial, se vão querer usar o dinheiro do retroativo para pagar a prorrogação de um mês, tudo isso não foi descartado. Então a gente está acompanhando para e passo para poder detalhar em que fim chegará tudo isso. Mas o primeiro ponto, a questão é, o governo está trabalhando para pagar os 400 agora no dia 10, a partir do dia 10 de dezembro, final do NIS 1, e pagar o retroativo também, o que faltou em dezembro, tá? Paralela a tudo isso, há uma possibilidade do plano B ser aprovado, que é prorrogação do auxílio emergencial. Há uma possibilidade, a gente está acompanhando isso. Vamos acompanhar durante esses próximos dias sobre essa situação, tá? O gás dos brasileiros, ontem tivemos o lançamento oficial, o presidente tinha pedido 300 milhões ao Congresso, que o Congresso autorizasse, e aí deve ser iniciado o gás dos brasileiros, vai começar com 5 mil famílias, o gás dos brasileiros vai durar 5 anos, serão 30 parcelas, mês sim, mês não. Cada brasileiro de baixa renda do Auxílio Brasil, CadÚnico, BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e também mulheres vítimas de violência doméstica, eles terão direito à metade do valor nacional, ou seja, 50%. O gás hoje está em torno de 102, valor nacional. Tem lugar que é 115, 120, 130. Quanto é que está o gás aí na sua cidade, na sua região? Comenta aqui quanto é que está valendo o gás, tá? Diz a cidade e estado, ok? Mas o valor médio está em R$102. Então, a metade, 50%, está R$51. Então, vai ser somado para esse pessoal. Vai começar com 5 mil famílias e vai entrando de forma gradual, mês a mês, até a previsão é chegar em setembro de 2023, no máximo de beneficiários. Qual é o máximo? Cerca de 19 milhões, pelo menos é isso que está sendo sondado. 19 milhões de pessoas que possam receber, pessoal de baixa renda. O Auxílio Brasil, 14,7 beneficiários, vai para 17 milhões agora em dezembro, para começar os pagamentos, essa é a previsão, e que ao longo do próximo ano, 2022, vão ser acrescentados novos beneficiários de acordo com as verbas que irão aumentar. Então a previsão é chegar a 20 milhões, talvez 21 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil, ok? Para trazer detalhes importantes, como sempre, muito bem, para lá. Alex, o que é esse fatiar o projeto defendido pelo Arthur Lira, que ele vem falando sobre essa PEC? Não já foi aprovada no Senado? Entenda. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, as duas casas legislativas farão o máximo esforço para promulgar. Lembre-se dessa palavra, promulgar ou promulgação. Promulgação é uma coisa de, vamos antecipar, medida provisória, ou seja, vamos confirmar logo os 400 para não ter problema. Então a gente confirma os 400 agora a partir do dia 10 e a gente pode fatiar os debates, tá? Então, segundo o presidente da Câmara, o máximo esforço entre as duas casas legislativas, Senado e Câmara, para promulgar o quanto antes as partes da proposta em que houve acordo, ok? A proposta de emenda à Constituição, a PEC 23, que é responsável pelo pagamento dos R$400 a partir do dia 10 de dezembro, conhecida aí como a PEC dos precatórios, terá promulgação fatiada. O que é isso? O objetivo é viabilizar o aumento do Auxílio Brasil, tá? Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, as duas casas legislativas estão fazendo um máximo esforço, hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro, para promulgar o quanto antes as partes da proposta em que houve acordo. Depois da promulgação, serão publicadas e entrarão já em vigor, ou seja, R$400. Já as alterações feitas pelo Senado voltam à Câmara Federal para nova apreciação como proposta independente, tá? Ou seja, não tem nada a ver com os 400. 400 eles já querem confirmar isso aí para começar os pagamentos, para agilizar, para acelerar já a partir do dia 10. Abre aspas, o que é que foi dito? Nem mercado, nem bolsa, nem dólar, empresários, municípios, credores e muito mais ainda aqueles que precisam do Auxílio Brasil podem esperar uma tramitação de novo
dessa CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, de comissões especiais de plenário 2 vezes. É muito normal que textos comuns possam ser promulgados, disse o presidente Arthur Lira da Câmara, após sair da reunião do Colégio de Líderes. Segundo ele, as assessorias da Câmara e Senado definirão o que já pode ser promulgado e o que deve voltar à análise dos deputados. Para isso, para não ter atraso, para que os 400 seja realmente pago agora a partir do dia 10 de dezembro. Na tarde de ontem, eu lembro que o Senado Federal aprovou, no primeiro turno e também no segundo turno, a PEC dos precatórios. Entre as principais modificações feitas pelo relator está a redução do prazo de vigência do limite de orçamento destinado ao pagamento dos precatórios. Pelo texto aprovado, o texto de gastos que restringe o crescimento das despesas, a inflação terá que ser rediscutido novamente em 2026. Medida contraria o que desejava o ministro da Economia, Paulo Guedes, só para 2036 ele queria. Mas aí aprovaram com essa mudança no texto. 2026 vai voltar aí a fazer alguns debates sobre de onde vão ser os valores, as fontes. É outra história sobre as fontes de pagamento. Bem, ainda segundo a proposta, o espaço fiscal aberto com a restrição do pagamento dos precatórios e a mudança no cálculo do teto de gastos do governo, um total de 106 bilhões de reais, será inteiramente destinado a fins sociais, como programas de combate à pobreza e extrema pobreza, saúde, assistência social e previdência. Com informações confirmadas, os pagamentos serão iniciados agora, a partir do dia 10. Eu lembro que a própria Câmara tinha aprovado mudanças na renda per capita de pobreza e extrema pobreza. Essas duas categorias foram alteradas. Extrema pobreza era para quem recebia até 89, ou seja, quem tinha uma renda per capita de até R$89, aumentou para 100 e agora R$105. Pobreza pagava 178, ou seja, quem estava com uma renda per capita de até, quem recebia até 178. Agora aumentou para 200, só que houve outra modificação, agora é R$210. Para que isso? Para conseguir abocanhar, assistir mais beneficiários. Por isso que os 14,7 milhões de brasileiros que receberam agora em novembro, esse número vai aumentar para 17 milhões nesse mês de dezembro, a previsão a partir do dia 10 de dezembro, final do início, e durante o ano, próximo ano 2022, serão agregados mais beneficiários e a previsão é chegar a 20 milhões, talvez 21 milhões de brasileiros para receber o Auxílio Brasil. Então, essa é a expectativa. Ok? Então, para entender a diferença aí, né? Muito bem. Eu lembro também, só para você ter uma ideia, se essa PEC não fosse aprovada, né, dos 400, só para você ter uma ideia, sem auxílio, a extrema pobreza teria atingido 27 milhões no Brasil. Só para você ter uma ideia. Programas sociais impediram a disparada do indicador no início da pandemia. Vocês lembram quando houve a aprovação do auxílio emergencial no ano passado? O número ia estar disparado. Mas de forma rápida o governo conseguiu ajudar muita gente quando aprovou os R$600 e R$1.200 às mães. O número tinha subido de uma forma extrema. E agora, com essa aprovação dessa PEC, essa PEC no valor de R$400, aí também continuará ajudando, porque só para você notar a diferença. Nesse mês de novembro, você viu quanto foi a queda. Quem vinha recebendo 250, 150, 375, viu agora que só teve um reajuste de 17,84%. Ou seja, muita gente só recebeu R$48. Outras, R$106. Outras, R$150. E agora vão ver o número subir para R$400, de forma permanente. A diferença é grande, diga lá. É muito grande a diferença, R$400. Então, para você entender como vai ter um aumento real. Vai ser uma ajuda muito importante, né? O Senado aprovou a PEC dos precatórios, eu quero tomar, nesse momento, chamar a sua atenção desse senhor que merece muito respeito, que é o senador Fernando Bezerra de Pernambuco. Ele foi um abençoado, né? Ele ouviu vários senadores, ele bateu porta a porta, ele foi o mediador, aquele responsável, que é o relator. Ouviu muito abuso, porque a gente sabe que nesse mundo tem gente simpática e gente antipática, em todas as categorias. Sempre tem gente simpática e antipática, né? Tem as ovelhas negras em cada profissão. Na política não é diferente. Agora, diga lá, ele passou semanas mudando o texto, com aquela paciência. Ele não é velho demais, também não é novo demais. Foi escolhido de uma forma que soube resolver esse problema, ouvir. Eu sempre digo que o sábio ouve mais. O sábio ouve mais, e ele soube ouvir.
E essa aprovação no Senado, a gente ainda espera que seja confirmado os 400 na Câmara de Deputados Federais, para começar dia 10, agora. Mas você me chama a atenção de que a própria Bíblia fala isso, dá honra a quem merece honra. E esse senhor aqui, ele merece, nesse momento, uma salva de palmas, viu? Merece respeito. Fernando Bezerra, senador de Pernambuco, você merece o respeito, você deixou um galardão. Você não imagina como você foi usado para ajudar famílias, porque essa homenagem você merece, tá? Você merece. O senador Fernando Bezerra, ele soube levar de uma forma formidável, falando com políticos, né, com os senadores, aqueles que eram contra. Para você ter uma ideia, dos 81 senadores, tirando ele e o presidente, ficam 79. Então ele conversou com 79 senadores, senadores que o apoiavam e senadores que eram contra. E ele soube conversar, soube mudar o texto, soube fazer as mudanças, soube ouvir. E como soube ouvir? Ouviu tão bem que conseguiu aprovação. E uma aprovação mais do que suficiente. E, Alex, isso significa o quê? Isso significa que você, tudo está caminhando para a partir do dia 10, você receba R$400 no mínimo. Olha, se não tivesse sido aprovada essa PEC no Senado, sabe quanto é que você ia receber agora? Aquele valor que você recebeu em novembro. Sabia disso? Quanto é que você recebeu em novembro? Então, foi muito bem escolhido o senador Fernando Bezerra. Senador, parabéns. Você é um guerreiro. Você merece uma salva de palmas. Que Deus te abençoe. Você não imagina quantas e quantas famílias, tá? E essa sua marca, essa mediação que você fez, soube ouvir, soube fazer as mudanças no momento certo, soube controlar os ânimos daqueles mais exaltados. E você foi realmente um servo do Senhor. Você foi usado e bem usado mesmo, tá? Que Deus te abençoe a sua vida cada vez mais. Vamos torcer que a partir do dia 10 já comecem esses pagamentos de R$400. Você é uma pessoa do bem, senador Fernando Bezerra, parabéns, você é uma pessoa sensacional, fantástica. Eu creio que muita gente passou a admirar o seu trabalho, você como pessoa, você como político, e você está de parabéns, tá? Senador Fernando Bezerra, graças a Deus, Deus sempre usa pessoas e você foi uma dessas pessoas, foram usadas. A gente sempre lembra que o final de todo esse resultado é o bem, porque se você vai começar a receber os 400 agora, a partir do dia 10, quando você receber, você vai ver, valeu a pena. Foi duro a batalha, demorou semanas, mas graças a Deus estou recebendo meu dinheirinho. É pouco ainda, 400 é pouco, 400 é pouco, mas é bem melhor do que R$49, do que R$106, do que 150. É uma ajuda que será muito bem recebida. Parabéns, senador. Parabéns, você foi muito bem escolhido mesmo, tá? Que Deus te abençoe, Deus te dê muita saúde, Deus ilumine os seus caminhos aqui para frente cada vez mais. Milhões de famílias são gratas, serão muito gratas quando começar a receber esses R$400 e a gente torce que dê tudo certo e os pagamentos comecem agora no dia 10, tá? Antes de encerrar, eu quero lembrar que a questão do retroativo, vamos acompanhar isso, tá, gente? Se o governo realmente vai começar a pagar essa diferença agora em dezembro, há uma previsão que sim. Pessoal do auxílio emergencial, 25 milhões brasileiros ainda tem esperança, a gente está acompanhando de perto, ver se ainda é possível pagar essa prorrogação, pelo menos nesse final de ano, dezembro. Há um acordo entre oposição e situação, né, os parlamentares que querem que o presidente sancione esse plano B, que é a aprovação do auxílio emergencial, e agora os parlamentares da base que apoiam o presidente, eles também desejam isso, ou seja, fim de ano, Natal, que essas pessoas recebam pelo menos um mês agora em dezembro do auxílio emergencial. São 25 milhões de pessoas que não têm absolutamente nada, desemprego, estão enfrentando a pobreza, muita gente passando fome. Seria bastante útil se o governo conseguir uma verba para ajudar essas pessoas, tá? A prorrogação ainda é possível, sim, eu acredito. Vamos acompanhar isso de perto, tá bom? Dá o joinha, dá um like, Deus abençoe, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.